Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Em Pauta de hoje vai falar sobre um assunto muito importante e também muito sério, mas que infelizmente nem sempre tem a importância que deveria ter para as pessoas. A gente vai falar sobre questões relacionadas à depressão. Para isso a gente convidou aqui para vir no programa com a gente a psicóloga a doutora Rafaela. Tudo bem, Rafaela? Olá, Fernanda. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder participar. Bom, nós que agradecemos, né, você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje, poder compartilhar um pouco aí dos seus conhecimentos, não só com a gente, mas também com todo mundo que está em casa nos assistindo. Obrigada. Bom, eu vou começar te perguntando então, a gente vai tentar aqui, acho que quebrar alguns mitos e tentar mostrar para a população a importância do tema que a gente está falando, né? A gente está aqui no mês de setembro. Setembro a gente tem uma campanha importante, o Setembro Amarelo, que trata sobre essas questões relacionadas à depressão, ao próprio suicídio. Eu acho que muitas vezes as pessoas ainda têm medo de falar sobre isso como um tabu. E eu acho que deveria ser o contrário. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir desconstruir os problemas e começar a encontrar soluções eficientes, né? Então eu vou começar te perguntando o que é a depressão, embora muita gente ainda não acredite nela. É um tema muito relevante, Fernanda, porque assim, quando a gente pensa na questão da depressão, às vezes tem muitas informações, né? Por aí a gente encontra, às vezes a pessoa fala, eu me deprimi, eu tô tão deprimida, mas na verdade ela tá tristinha, né? Aquela coisa assim, eu vou misturar tá deprimida com a tristeza. A depressão é uma diminuição do humor, né? Então a gente precisa entender que o nosso humor, ele sofre flutuações ao longo do dia. Então tem dia que nós estamos mais contentes, tem dia que nós estamos mais animados, com mais energia, e outros dias não dá muita vontade de fazer as coisas. Porque o que interfere nisso tudo? Interfere fatores externos. Então, por exemplo, você acorda, bom dia a dia, estou muito feliz, e você começa a se deparar com várias notícias ruins, várias informações, seja do seu mundo particular, ou seja do mundo externo, né? Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado por notícias. Essas tristezas momentâneas, então eu estou dando um exemplo, acordo feliz, recebo uma notícia não tão boa. Essas notícias, elas vão me entristecer. Elas vão diminuir o meu nível de energia, mas eu não estou deprimida. Eu fiquei preocupada, eu fiquei tensa, eu fiquei triste. A depressão, para se caracterizar mesmo, a pessoa poder falar assim, olha, eu tenho depressão, vai ser a estabilidade do tempo. Então, se eu tenho uma pessoa que está em torno de 15 dias ou mais, com um nível de desânimo, tristeza, ela não consegue ter energia para fazer as coisas do dia a dia, ela não consegue cuidar de si, essa é uma informação muito importante, né? Cuidar de si, cuidar dos outros, aí eu vou começar a levantar uma hipótese que essa pessoa ela está deprimida, né? Então a gente tem que definir tristeza e depressão. Baixo nível de ânimo com um estado mesmo de depressão, né? Então a depressão ela começa com sinais que a gente precisa identificar, né? E é importante os meios de comunicação, os programas, as mídias sociais levarem isso para a população. Você ficar triste não tem problema algum. Todos nós estamos sujeitos às tristezas do dia a dia. Agora, você ficar triste por um longo período, sem ter períodos de felicidade, de disposição e de ânimo, tem que solicitar ajuda. Isso é muito sério. Perfeito. Rafaela, a gente consegue ter noção de como que está o panorama, o cenário da depressão no Brasil, no mundo atualmente? Nós estamos vivendo, né, viver um período histórico, ele é muito doloroso, né? A gente não estava esperando viver um período, sempre foi falado, a campanha Setembro Amarelo sempre foi trazida à população, mas nós nunca vivemos algo numa situação de isolamento social por um longo período, né? Já são muitos meses que nós estamos isolados, nós fomos retirados da nossa rotina, então aquilo que a gente muitas vezes reclamava, olha, eu vou sair para trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa. Não, hoje a gente não tem isso da mesma forma como era. O que ocorre, Fernanda? Agora, nesse período, a gente tem um aumento maior da depressão, da inibição do humor mesmo, da pessoa, porque, até quero abrir um parênteses, porque além da depressão, eu acho que é legal ressaltar que tem uma outra coisa que não é muito falado, a distimia. A distimia é um mau humor constante, é aquela pessoa
que ela está sempre mal-humorada. Então alguém fala assim, olha, tá tudo bem, por que estaria? Né? Você gosta, por que você quer saber? Ah, bom dia, só se for para você. Então é aquela pessoa que ela está sempre vendo o lado negativo. Essas pessoas estão piores, né? Porque elas têm um motivo real agora. Eu fui retirado da minha liberdade, eu queria ir para uma aula, minha aula é online, eu queria ir ao supermercado, eu tenho que colocar máscara, eu queria um evento social, ele não existe. E as pessoas que têm um quadro já definido de depressão, porque as doenças mentais, elas não vêm sozinhas, né? Elas têm as comorbidades. Então eu tenho uma pessoa que ela vai ter uma depressão, mas ela também tem um nível de ansiedade. Então ela começa a ver o noticiário e ela vê informações que não são tão bacanas, né? Ela vê algo que não traz esperança, porque o que nos faz querer viver um dia de cada vez é a esperança. A esperança, olha, então a esperança da vacina, a esperança da cura, a esperança que descobriram um tratamento eficaz, só que essas notícias são minimizadas atualmente. Então a gente tem sim hoje um quadro muito maior de depressão, ansiedade. Os mal-humorados, que são os distímicos, pioraram. Pessoas com síndrome do pânico também, em relação, porque a gente tem o inimigo invisível, né? Porque o vírus a gente não vê. O mosquito da dengue a gente consegue combater, tira a água parada, toma as medidas, né? E além de não ver, a gente não conhece também o comportamento dele ainda, né? Não, a gente está combatendo o vírus com antibiótico, né? A gente tem que lembrar disso. Então, são protocolos que estão sendo criados a cada semana. Deu certo com um grupo de pacientes, vamos tentar outro. Então, o quadro, o panorama que nós temos hoje é de realmente um aumento das doenças mentais, né? Ainda não dá para mensurar, saber o quanto, mas a procura por atendimento psicológico aumentou, né? Tanto com crianças, como adultos, adolescentes, idosos que estão dentro de casa sozinhos, né? Sem as suas convivências, os grupos, as atividades que eles estavam acostumados, né? Realmente é uma dificuldade não pontual, é uma dificuldade coletiva, né? Todo mundo está passando por esse momento histórico, como você comentou, e sem muitas certezas até agora, né? Na verdade, com muitas dúvidas no lugar da certeza, né? E cada um tem seu recurso, né? Porque assim, o recurso interno, o recurso que eu me refiro é o interno, não o social, né? Cada um tem o seu recurso em relação ao quê? Com o que eu estou acostumado a lidar. Então, eu sou uma pessoa que eu vou mais para o pessimismo, ou eu vou mais para o otimismo, né? As pessoas estão dentro de casa, a violência doméstica aumentou também, o uso de substâncias psicoativas, os medicamentos controlados, bebidas, né? Então, acho que até o nível de paciência entre as pessoas também mudou, né? Com certeza, né? Porque aquilo que famílias que muitas vezes se encontravam só no período da noite, né? Se a gente amplia isso, a gente teve um aumento no número de divórcios. Sim. Casais que dividiam uma mesma casa, mas não dividiam a vida. Porque tem uma grande diferença. Você tem uma tarefa que você divide com alguém. Agora, você dividir a vida, você dividir os sonhos, você apoiar, é muito legal quando o outro está super feliz e você também fica. Agora, você apoiar nessa questão do desânimo, da tristeza, isso está separando muitas pessoas também e aumenta o nível de depressão, de tristeza, né? É um cenário desolador em alguns momentos, né? A gente está falando sobre ele, mas assim, tem muita coisa boa também, viu, gente? Não é só uma coisa ruim, não. Estamos mais empáticos. Bom, eu vou te pedir licença agora, a gente vai fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai continuar entendendo um pouco melhor sobre as características da depressão e quais são as dicas que a gente pode usar aí para combater esse mal. Fica com a gente, é daqui a pouco. Nós estamos de volta com o Em Pauta, hoje falando aqui sobre a depressão com a nossa convidada, psicóloga Rafaela. Rafaela, tudo bem? Olá, tudo certo? Vamos retomar o nosso programa aqui mais um pouquinho agora no segundo bloco, né? A gente começa a falar, nós nos empolgamos, né? O assunto, de fato, é muito rico e muito interessante e para todo mundo, na verdade, né? Com certeza. Eu acho que precisa esclarecer a população. E você está fazendo isso brilhantemente, Fernanda, porque existe muito preconceito, né? A gente, por mais que nós estejamos no século XXI, no ano de 2020, sim, todo mundo com acesso às redes sociais, existe preconceito quando alguém fala assim, depressão é falta de Deus,
né? É falta do que fazer, você precisa se ocupar, reage, e a pessoa não consegue. E tem muita gente, né? também que ainda fala, né, que é fricote. Sim. É fricote da pessoa, né? É mimimi, né? É o famoso mimimi, né? O mimimi é a dor que não é sua, né? A gente comenta muito, a sociedade em geral fala muito sobre racismo e preconceitos mais comuns, mais populares, e às vezes outros tipos de preconceito, como esse, por exemplo, são menos abordados e menos comentados, né? E eu vou aproveitar o gancho disso que eu estou te falando aqui para te perguntar quais são os principais sintomas que podem servir como um alerta para a pessoa, para a própria pessoa, para quem está convivendo ao entorno, né? Perceber e falar, opa, isso aqui já está diferente. É o momento de procurar ajuda profissional. Um sintoma assim que costuma chamar bem a atenção, né, dos familiares, de quem convive, é a mudança na disposição, no estado de humor. Então, aquela pessoa que ela tinha uma forma de lidar, né, às vezes poderia ser até mesmo, é uma pessoa que ela discute, ela briga, aí ela se fecha. Aquela pessoa que estava sempre motivando os outros na família, né, que era mais agregadora, ela também se isola. Perda de apetite momentânea, né, e constante. Então a pessoa começa do nada, hoje eu não estou com vontade de comer isso. Nossa, isso aqui está sem sabor, né? Não tem mesmo gosto. Muitas críticas também. Às vezes a pessoa começa a falar alguma coisa, ela já se sente criticada, né? E aí já começa a devolver isso. Esse desânimo permanente e persistente é um fato que chama muita atenção, tá? Então ele é um dos indicadores. Um outro indicador é o mau humor também. Um outro indicador que a gente não pode deixar de pensar é a questão da pessoa ela começar a apresentar comportamentos diferentes, mas não só no estado de ânimo. Por exemplo, ela pode começar a querer colecionar coisas. Algumas pessoas vão para... Hoje a gente tem muito isso, a questão das compras online, né? Então a pessoa compra coisas, recebe esses objetos, mas ela não dá valor a ele, né? Então, eu comprei um sapato, uma bolsa, alguma coisa, ficou dentro da embalagem, que seria um comportamento diferente, né? A falta de paciência com os filhos, tudo isso precisa. Então, como que eu posso resumir o que chamaria atenção? Seria uma mudança no comportamento, tá? Então, uma mudança naquele modo que a pessoa funciona e que de uma hora para outra essa pessoa deixou de agir dessa maneira, né? Sem ter um fato desencadeador, né? Porque a gente pode estar falando de uma doença, a gente pode estar falando de uma perda. Não, eu estou falando sem ter tido um fato mesmo desencadeador. Eu ia te perguntar sobre isso agora, se a depressão ela sempre aparece em momentos aleatórios, sem algo que tenha acontecido, ou se também pode acontecer por algum episódio que a pessoa viveu, algum trauma, como você mesmo comentou, né? Uma morte, uma perda, ou um problema de saúde que a pessoa teve, um desemprego, um divórcio, tudo isso também pode desencadear? Sim, por isso que é mais complicado para se identificar, porque os dois momentos podem desencadear. Então eu posso passar por uma depressão depois de um fato específico, uma situação de perda, uma situação de desemprego, ou seja, o cenário que a gente está vivendo hoje, ou pode ser algo endógeno, ou seja, o meu organismo, eu tenho, porque a depressão, a gente também precisa destacar que ela tem um caráter genético, tá? Então você pode vir com todos os requisitos para desenvolver uma depressão, mas o ambiente não despertou isso, não teve um gatilho. E você pode vir com todas as características e o ambiente desperta como a gente está vivendo. Então, das duas maneiras isso pode acontecer. Então, pode ter um fator externo, estressante, tá? Porque eu acho que o estresse também é um dos fatores desencadeadores, né? Porque o estresse, ele vai te forçar a viver repetidamente uma situação que você quer se ver livre, né? Uma pressão. Então, é uma situação de pressão que pode ser da própria pessoa, pode ser do ambiente, e ela pode deprimir. Ou ela pode estar numa situação sem nenhum fator, sem nada que possa desencadear, olhando de fora, né? Mas vem essas reações, dessa maneira de lidar com esse humor mais deprimido. Por isso que o diagnóstico ele é muito importante, buscar ajuda profissional, né? Para poder compreender o que está acontecendo, se é algo passageiro, mas o que não pode acontecer é minimizar.
sabe? Colocar isso que a gente estava brincando, que eu citei, mimimi é a dor do outro, né? Porque quando é a nossa, a gente sabe o que é não ser ouvido, o que é o outro não legitimar o nosso sentimento, o nosso sofrimento. Então a gente precisa levar isso para a população. Não é fraqueza se deprimir, tá, gente? Né? Faz parte, é a nossa vicissitude humana mesmo. A gente vive, a gente se decepciona, a gente busca outras coisas, né? Temos fases melhores, fases piores, e cada um tem uma sua forma de reagir. Preconceito não, né? Eu creio que o mais importante nisso tudo é buscar ajuda, porque quando você está no começo desse processo, tanto a pessoa como quem está convivendo com ela ainda tem mais força para correr atrás de alguém que possa ajudar, um tratamento. Agora, quando o processo vai se estendendo ao longo do tempo, já fica mais complicado até para quem convive, porque a pessoa também vai se cansando de certa forma com aquilo. Creio eu que a depressão ela não atinge só a pessoa que está passando por ela, mas ela atinge também familiares, colegas de trabalho, quem está convivendo ali em volta de tudo isso que está acontecendo, né? Com certeza, porque todo o ambiente familiar, todo o ambiente de trabalho, conviver com alguém deprimido, porque qual a principal ação? Que você tem alguém que está deprimido, você quer o quê? Que essa pessoa reaja. Então você vai tentar estimulá-lo, você vai tentar mostrar outras coisas, só que a pessoa não responde, né? Então ela continua agindo da mesma maneira. Então como que eu posso mudar isso, né? Como é que eu não vou me atingir? Então quem cuida também precisa ser cuidado, né? Porque a pessoa depois começa a entrar numa fase que ela vai ficando sem paciência. Poxa, eu faço tudo, que não sei o que, você não sei o que. Não acontece nada. Eu tô tentando te mudar, né? Vou te levar para fazer uma caminhada. Gente, a pessoa, ela parece que ela tá carregando um mundo nas costas. As pernas dela não vão andar, né? Para a gente poder fazer uma caminhada, você precisa se sentir bem, ela não quer ver ninguém, ela não quer interagir. Então, a melhor ajuda que a gente pode dar para uma pessoa é se mostrar, olha, eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser conversar, eu estou aqui, eu não vou te julgar. Eu quero marcar uma consulta com você, para você poder, eu vou, né? Então eu te acompanho nessa consulta. Não ficar fazendo perguntas, por que você está assim? Conta pra mim, aconteceu alguma coisa? Não, isso faz com que a pessoa se feche ainda mais, né? Mas é muito delicado porque cada ser humano, ele realmente é único, né? Então a doença, ela nos iguala em relação ao padrão, né? Aos sintomas, mas como cada um apresenta o sintoma, é muito particular. É isso aí. Bom, a gente vai para mais um intervalo agora. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre possíveis tratamentos para depressão. E a gente vai conhecer um caso de uma pessoa também que buscou ajuda e superou o problema. É daqui a pouco. Nós estamos de volta agora no último bloco do Em Pauta de hoje, falando aqui sobre a depressão. A gente já conversou um pouquinho aqui com a nossa entrevistada sobre sintomas, características e a importância de levar esse assunto a sério. E agora eu queria te perguntar sobre os tratamentos para depressão, porque eu sei que existem medicamentos que podem inclusive ajudar na reposição de hormônios que contribuem muito para essa melhora. Então eu queria que você resumisse um pouquinho para a gente quais são os principais tratamentos que a depressão tem hoje. A depressão, a gente sempre, assim, são duas frentes, né? Então a gente tem o tratamento psicológico com psicoterapia, né, que aí é feito com psicólogos. É preciso entender também, gente, eu acho assim, até aproveito, Fernanda, para um esclarecimento. Nem todo terapeuta é psicólogo, tá? Então é preciso entender que a única profissão reconhecida por lei para a psicoterapia é a psicologia. Então, se você vai buscar o atendimento com um psicólogo, verifique o número de inscrição dele, o CRP dele de estar ativo, tá? Porque isso é um problema que aconteceu agora com alguns atendimentos online, de pessoas se apresentando e não sendo. Então é preciso verificar junto ao conselho, tem a página oficial do Conselho Regional de Psicologia, verificar o nome completo, tudo isso da pessoa. Então, fechando esse parênteses, a pessoa procura o atendimento com um psicólogo. Né? Eu vou dar um exemplo na minha prática clínica. Então a pessoa chega ao meu consultório e fala para mim, Rafaela, eu estou triste, a minha vida perdeu a graça, eu estou vendo tudo cinza, né? Eu não sei o que fazer. Eu vou realizar as entrevistas diagnósticas com essa pessoa para poder estabelecer há quanto tempo ela está assim, o que ela já fez, porque às vezes as pessoas demoram muito para procurar o atendimento.
né? Então ela já está passando por isso há mais de um ano, então eu preciso entender o histórico desse sintoma, desse comportamento que ela está apresentando. Dependendo do caso, o que vai ocorrer? Eu já vou propor que ela procure um médico, que aí é o médico psiquiatra, para administração de medicamentos, que são os antidepressivos. Nós temos hoje muitos medicamentos antidepressivos, né? Então, cada um vai funcionar de acordo com as características desse paciente. Eu não posso, com um paciente depressivo, iniciar a psicoterapia sem que ele tenha um suporte de um médico psiquiatra. Mas, é proibida, não pode como? Não, eu não posso eticamente, tá? Porque eu vou começar a tratar sintomas dessa pessoa que tem uma causa. E essa pessoa, como é que eu vou mexer em algo que está desmoronando ali? A pessoa não tem força. Então, o medicamento vai ser o recurso químico para que ela tenha força, para que ela tenha energia, até para me contar detalhes, às vezes, sofridos da vida. E a psicoterapia, que é o sentido da psicoterapia, é a cura pela fala, é o momento que a pessoa vai organizar as ideias, ela vai avaliar as ações, ela vai ter um suporte para a tomada de decisões, porque a psicoterapia é esse momento, é um espaço que ninguém te julga. Ninguém vai falar, não, mas olha, Deus te castigou, você fez isso. Não, psicoterapia é um espaço de autoconhecimento. Então ela vai se conhecer, ela vai ter esse recurso com acompanhamento médico qualificado para poder fazer isso, que é o caso do psiquiatra, e essa pessoa com certeza ela vai aprender a seguir em diante, sabendo que a depressão pode acometê-la novamente numa outra fase da vida, mas não da mesma forma. Então o caminho é psicoterapia e, em alguns casos, não são para todos, mas a maioria, quando a gente diagnostica mesmo a depressão, o acompanhamento médico psiquiátrico com os medicamentos. Perfeito. Bom, a gente vai acompanhar agora aqui um caso de uma pessoa que passou por um quadro de depressão, buscou ajuda, conseguiu superar tudo isso e hoje está vivendo aí muito bem e vai compartilhar com a gente aqui essa história. Roda o VT. Olá, eu sou Ana Cláudia, eu tenho 42 anos e atualmente eu moro na Suíça. Eu tô aqui para relatar para vocês a minha experiência de luta que eu travei contra essa doença, considerada a doença do século, que é a depressão. Foram 5 anos de muita luta, de perseverança e de muita ajuda. Eu descobri a depressão porque surgiu uma doença de pele chamada líquen plano, que é de cunho emocional. Fui direcionada para psicóloga e ela que me falou que eu estava com depressão grave e eu nem sabia que tinha depressão. Me encaminhou para psiquiatra e eu comecei o tratamento, tanto terapêutico, psicológico, quanto medicamentoso. Junto com o apoio da família, com os amigos, porque isso é muito importante. São coisas essenciais para conseguir superar isso. Mas foi muito difícil. Foram 5 anos muito difíceis mesmo. No decorrer desses 5 anos ele agravou demais. Eu tive pânico, eu tive ansiedade. Foram 2 tentativas de suicídio. Eu fiquei internada por 3 vezes. Tive que ficar internada em hospital psiquiátrico. O meu organismo começou a falir. Um médico falou que eu tinha que reagir porque o meu organismo estava falindo, todos os exames que eu fazia dava alterado. Teve um momento que eu cheguei a tomar 19 comprimidos por dia. Eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Era muito fraca, coluna travada. As pessoas que conviviam comigo ali, depois que eu passei, falaram para mim que chegavam a duvidar que eu ia conseguir sair daquela situação. Eu duvidei muitas vezes que eu iria sair daquela situação. Não tinha mais vida em mim, não tinha mais vida no meu olhar, eu não via mais o colorido, não tinha prazer para a vida. Mas ao mesmo tempo tinha um lado cognitivo que estava firme e que queria vencer e que queria lutar. Então mesmo sem vontade de ir para terapia muitas vezes eu queria desistir, mas tinha algo ali que lutava e falava e me obrigava a ir, além das pessoas que estavam próxima de mim, né? Busquei também tratamentos alternativos, busquei ferramentas, né, autoajuda.
E depois de 5 anos, eu percebi uma melhora significativa. Nesses 5 anos melhorava e tinha recaída. Mas aí, há 2 anos atrás, já fazia mais de 5 anos que eu estava vivendo tudo isso, eu tive essa melhora e eu agarrei com unhas e dentes e eu tomei posse que aquilo ali já era a minha cura. E realmente foi. Então, assim, eu quero trazer hoje algo que, de repente, possa trazer esperança para alguém que esteja passando por esse momento difícil ou familiar. Falar para você que é possível, sim. Eu tô aqui, eu sou prova viva. Eu passei por essa situação difícil, mas hoje eu estou aqui feliz da vida. 2 anos vivendo e ainda tenho muita surpresa, muita coisa ainda para ser vivido, e eu tenho ânsia de viver tudo isso. E aí eu gostaria de transmitir isso para vocês também. Acredite, é possível, tenha fé, agarre com unhas e dentes todos os tipos de tratamento que está à sua disposição, tá bom? Um grande abraço! É isso aí, então, espero que você tenha se inspirado, né? Acho que serve como inspiração e até motivação pra gente, casos como esse aí de superação. Bom, Rafaela, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente hoje. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre esse assunto, porque ele é muito rico de detalhes, inclusive, né? Mas, como a gente comentou no começo do programa, a depressão é importante, sim. A gente está num momento de campanha do Setembro Amarelo e, independente disso, a gente está vivendo um momento aí de pandemia. Então, eu creio que vale um pouco mais de atenção do que se tinha até então sobre o assunto, né? Então eu te agradeço por ter participado aqui com a gente hoje, por ter compartilhado um pouco dessas informações tão importantes. Foi um prazer, o agradecimento é meu, em nome de todos os meus colegas psicólogos, né, contribuir, né, levando para a população informações sobre isso. A pessoa não está sozinha, tá? Se você se identificou com esses sintomas, procure atendimento, né? Isso realmente é algo que podemos trabalhar, tá? Então podemos trabalhar com a psicoterapia, o medicamento, existe muita vida pela frente, tá? Não desanima não, a vida é para ser vivida e ninguém é feliz 24 horas, tá? Eu acho que isso é muito importante. Ninguém fica feliz o tempo todo mundo tem episódios de tristeza. E me coloca à disposição quando precisar, só me chamar, tá? Muito obrigada. Tá certo, muito obrigada, viu? Bom, é isso, você aqui que acompanhou com a gente hoje em pauta, falando sobre a depressão e também sobre a campanha do Setembro Amarelo. Continua com a gente aqui então, acompanhando a programação da TV Câmara, e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!